Vamos lá, título, lição e verso, quem me ajuda, já que a professora Deise está tocando. Lições do passado. Verso. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos 78, 3 e 4. Maravilha. Então, nosso foco hoje está num olhar para o espelho retrovisor. Pergunta quem estava no primeiro culto, só para eu ter noção de o que eu vou falar. Ok? Quem vai para o segundo culto, só para eu ter noção do que eu vou falar. Ok. Para saber quanto eu dou de spoiler e quanto eu não repito as coisas, só para saber disso. Vamos lá. Quando a gente fala de olhar para o passado, os salmos ele tem uma característica de agradecimento em vários dos salmos, e ao mesmo tempo provocações em vários dos salmos, esse olhar para o passado tem a ver com algo presente nos salmos de gratidão e algo presente nos salmos de advertência. Qual é o algo presente nos salmos de gratidão? O algo presente é lembrar os feitos de Deus. E há vários salmos que exaltam as maravilhas que Deus fez. Esse é um ponto. Há uma segunda referência que é os salmos olhando para trás pelo modelo de aprendizado ou pelo modelo de advertência, que tem a ver com a gente lembrar do passado para aprender do passado, para aprender com o passado e para manter um futuro que seja minimamente adequado aos propósitos de Deus no passado. Esse é um segundo aspecto. Há ainda um terceiro aspecto dentro desse olhar para trás, ou seja, o primeiro, gratidão, o segundo, olhar para o desenho das coisas que aconteceram e aprender com elas, mas há um terceiro. E o terceiro é memória, pura e simplesmente memória. Ou seja, a gente manter viva a memória do passado no sentido de compreender a história e, consequentemente, formatarmos a identidade que temos. Esses são os 3 pontos de ancoragem do passado. Você vai ver isso no Salmo 78, você vai ver isso no Salmo 90, e vai ver isso em uma série de outros salmos. O 90 de Moisés, o 78 com uma outra referência histórica, mas independente os salmos têm este propósito como uma das suas estruturas de conteúdo. Durante a lição dessa semana, a gente foi chamado a atenção para observar algumas dessas questões. Então, olhar para o passado, a partir da visão do Salmo 78, é a gente se lembrar de que Deus é fiel. Mas não só um fiel qualquer. Deus é fiel incansavelmente. E essa percepção da postura de Deus em relação à sua fidelidade é algo importante do passado. Por quê? Toda vez que a gente observa as histórias do passado na Bíblia, o que a gente vê como um fio condutor persistente. Deus atuando como promessa, Deus atuando como cumprimento da promessa, a despeito do intervalo. Ou seja, independentemente do que acontece no meio do percurso entre a promessa e a execução, ou seja, independentemente da resposta que os seres humanos dão à promessa de Deus, Deus se mantém fiel. Qual é a primeira grande promessa da Bíblia? Se a gente volta a Gênesis, a primeira grande promessa da Bíblia é salvação. Ou seja, o pecado tem saída. Ainda que essa saída demore 4.000 anos para chegar, o pecado tem saída. No intervalo entre esses dois momentos, a promessa de Gênesis 3,15 e a cruz de Mateus 25 para frente, independente do intervalo de tempo entre essas duas cenas, ou seja, os 4.000 anos que separam em números redondos essas duas cenas, o que Deus fez? Deus chamou pessoas para lembrar pessoas da promessa. Deus chamou pessoas para manter vivo na mente das pessoas a postura de quem espera a promessa. E isso é o que vai acontecer no Velho Testamento inteirinho. Portanto, lembrar-se da incansável fidelidade de Deus é lembrar de cada um desses eventos que foram construindo a história dos antigos, Noé, Israel, Abraão, Israel, etc., até chegar ao cumprimento da promessa na cruz em Cristo. O que a gente aprende quando olha para esse passado? Primeiro, sim, Deus é fiel, mas não só isso a gente aprende que Deus é fiel apesar da dificuldade humana em continuar acreditando, apesar da dificuldade humana em manter-se no caminho e manter-se íntegro como quem espera o cumprimento da promessa. E esse é o grande aprendizado do Velho Testamento, dos diversos personagens que estão ali, para lembrar para a gente de que Deus continua fiel apesar dos nossos erros. Deus continua fiel apesar das nossas dificuldades em acreditar.
Se você olha essa sequência de história, uma segunda coisa que apareceu na lição dessa semana, que é a lição de segunda-feira, pontuava para a gente se lembrar dessa história passada e do louvor a Deus em função dessa história passada. O que significa isso? Significa que quando eu olho para as bênçãos de Deus e olho para a forma como Deus foi fiel, apesar das nossas dificuldades, o nosso coração se enche de esperança e de contentamento. Esperança, porque eu olho para frente nas dificuldades que ainda estão por vir e tenho a certeza de que Deus continuará lá, sendo fiel. Mas eu olho para trás na certeza de que quando Deus corrigiu essas coisas e nos deu oportunidade de salvação, eu me salvei. E, portanto, eu louvo a Deus por tudo que Ele fez. O Salmo 105 era a expressão disso. Rendei graças a Deus, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. É o que a gente cantou no hino inicial. Conta as bênçãos, conta quantas são, advindas da sua divina mão. Nomeie cada uma delas, uma a uma, e hás de ver contente o quanto Deus já fez. Essa expressão de olhar para trás, olhar para frente e olhar para os lados, ou seja, eu olho para trás, vejo o que Deus fez. Olho para frente, tenho esperança no que fará. Olho para os lados, eu vejo pessoas perdendo a esperança. O que eu tenho que dizer para elas? Eu tenho que contar as bênçãos, nomeando uma a uma. Ou seja, eu sou responsável no tempo em que vivo por contar as bênçãos. Contar as minhas, contar as contextuais, contar as que virão. Essa é a nossa responsabilidade dentro do contexto de louvor, dentro do contexto de lembrar da história. Mas não só. Quando a gente lembra da história, a gente lembra de coisas fantásticas e coisas ruins. A gente lembra das alegrias da ação de Deus, mas a gente lembra das dificuldades do aprofundamento do pecado, e aí veio a lição do Salmo 106, que é lembrar do arrependimento, lembrar do que me fez mudar. E esse olhar doloroso para trás, no sentido de olhar para os erros, explode no coração do crente quando ele percebe a misericórdia de Deus em ajustar os erros, em resolver aquilo que a gente fez. Então, dentro desse contexto, vem um outro aspecto do render graças a Deus, um outro aspecto do lembrar da história, que é o sentido de arrependimento. E aí tem três coisas importantes nessa questão de lembrar da história e do arrependimento. Lembrar da história implica em eu lembrar causas e efeitos das coisas. Lembrar do arrependimento me faz perceber que há retorno, ainda que a gente não consiga corrigir os efeitos. E essa é uma parte importantíssima desta lembrança de histórias. Ou seja, conseguimos corrigir coisas, mas não conseguimos corrigir e apagar efeitos. Eles estarão lá por toda a eternidade e têm que estar lá disponíveis por duas razões. Razão número 1, aprender com os erros. Razão número 2, não repeti-los. Por que a nossa memória não é apagada quando cruzamos os portais do céu? Porque se isso acontecesse, o pecado se levantaria uma segunda vez. Essa é a única coisa antagônica no modelo da eternidade ao que seria a felicidade eterna. Antagônica no sentido de que, na condição humana que temos hoje, a gente olha para isso e fala, como será possível uma eternidade de felicidade se a memória não será apagada? Felizmente, duas coisas acontecem na transição. Número 1, a natureza humana que temos hoje é desfeita. Seremos semelhantes aos anjos. Não me pergunto o que é, porque eu não tenho a menor ideia. Segunda coisa importante, a pessoa de Cristo é plena o suficiente para suprir toda e qualquer lágrima. É o último texto disponível em Apocalipse como promessa final. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, pelo preenchimento pleno do que é estar com Cristo. Essas duas coisas juntas, a transformação da nossa natureza e a presença contínua de Cristo em nossa vida, são as que permitem que a memória permaneça, mas ela não seja infeliz. Ela será racional, ela será certa o suficiente para que o pecado não se levante uma segunda vez, mas não será infeliz. Porque nós teremos que continuar contando. Porque há um detalhe interessante da eternidade. Deus é criador e não deixa de sê-lo. E por toda a eternidade,
Se Deus continua criando, alguém terá que contar a história. E esses seremos nós, estando lá. Essa é a parte bonita do lembrar da história e do arrependimento. Ou seja, lembrar de onde caímos e de onde Deus nos pôs de pé. Diga. Você tá ameaçando e não levanta a mão. A droga do seu professor. Essa é uma das questões assim, mais intrigantes que existe. Sim. Porque você, pensando hoje dentro desse mundo eletrônico... Só faz um favor para mim, Nelson. Baixa o microfone um pouquinho da sua boca para eu enxergar a sua boca, porque eu não te escuto. Ok. Teríamos uma memória seletiva por camadas, por Winchester, onde nós acessaríamos e ora não acessaríamos. É uma coisa assim que realmente eu fico pensando, nós iríamos só lembrar da parte boa da vida, daquilo que... Ou seja, Deus irá fazer uma seleção dentro da nossa Winchester, de maneira que ela ficaria só registrada os fatos. Não. Infelizmente, na perspectiva humana, não. Felizmente, na divina, também não. Infelizmente, na nossa, porque quando a gente olha isso como humanos, vou te fazer uma pergunta. Levanta a sua mão esquerda. Mão esquerda? O que está aí no seu dedo anular? Ele não tem uma aliança que incomoda muita gente. Você sabe por que eu também. Você esqueceu? Não. Você esquece da sua história? Não. Você esquece de um infarto na rua? Não. De um pulmão que não funcionava mais? Não. Por fibrose? Não. Mas isso te torna um sujeito depressivo e um sujeito que só vive a história da tristeza dessas duas cenas que eu te fiz recordar? Não. Por quê? Porque, primeiro que eu peço a Deus constantemente de que Ele faça com que a minha mente não fique presa a problemas do passado, a problemas Sim. de relacionamentos, de maneiras que eu não carregue ressentimentos. Sim. Só estou te trazendo à tona a resposta da sua pergunta. O problema não está na memória, está em como nós lidamos com ela. O problema não está na memória, está em quanto Deus nos enche de alegria para entendermos a memória. Quando você entende a memória, conforme o tempo vai passando, o tempo é o melhor corretor do quê? De duas coisas. Da parte ruim da memória e do que ela provoca em nós. Mas o tempo também é o maior assassino dessas duas coisas, no sentido de o tempo é o maior lugar para a gente remoer a memória e para a gente se prender a ela, no sentido de a vida não ter mais sentido. Então, eu te fiz as perguntas exatamente porque isso ajuda a ilustrar o desenho. As duas perguntas têm a ver com o pai e a mãe dele, por isso eu fiz a pergunta direta. O desenho é esse. Ou seja, nós vamos lembrar da história, mas ela não nos machuca mais. Porque a hora que a gente olha para essa história, a gente vê o quanto essa história foi infinitamente pequena frente à glória. E é isso que vai ser interessante de poder pegar daqui 10 milhões de anos, um garotinho que acabou de ser criado, entre aspas, o desenho, ok? Pôr no colo e contar as histórias. Descer com esse garotinho de sei lá eu que galáxia até a Terra, para falar, tem um pedaço dessa história que eu preciso te mostrar pessoalmente. E aí você vai mostrar a pessoa desta redenção. Falar, sabe por que eu estou aqui? Pede para ele levantar a camisa. Pede para ele levantar o cabelo. Pede para ele mostrar as mãos. Sabe aquelas marcas que você está vendo ali? São as marcas que me trouxeram para cá. E aí você conta a última parte da história. Isso é eterno. Se isso não fosse eterno, o pecado se levantaria outra vez, e outra vez, e outra vez, porque Deus insiste na sua, desculpa, eu vou ilustrar com um termo chulo, na sua teimosia infindável em criar seres livres. E o único jeito de garantir a liberdade é a história. Porque é a única forma de garantir a identidade na liberdade. Senão vira libertinagem ou qualquer outra coisa. Isso faz parte do desenho que você perguntou. E a pergunta minha vem baseado dentro do contexto da própria Bíblia. Porque a Bíblia traz toda a história, desde o princípio,
todas as mazelas, desgraças e tudo, e isso parece que não serviu de lição para o povo. E continua não servindo de lição, porque... Te volta a chafurdar na lama. Ou seja, quando eu abro os livros do teu pai lá em casa, na minha estante, os que você me brindou, os velhinhos, o Nelson sabe que eu gosto de livro de capa amarela e de folha amarela, é disso que eu lembro. Eu lembro da história de um ancianato, eu lembro da história de uma liderança de igreja, eu lembro da história de um sujeito missionário, essas coisas é que importam. E eu lembro da parte mais fantástica de tudo isso, que é a manhã da ressurreição e a eternidade contando histórias que a gente sequer conhece. É disso que eu lembro. Principalmente quando a gente fala de um desenho de recuperação da memória. Porque com o passar dos anos, a nossa memória vai se tornando só uma vaga lembrança. Mas na eternidade, tudo isso vem à tona. Não como uma vaga lembrança, mas como uma minuciosa certeza dos fatos. E isso é a parte fantástica de viver a eternidade. Contar histórias. Por exemplo, eu já não me lembro todas as histórias da nossa classe. No Contabilidade do Velho Axe. Lembro de algumas, as mais marcantes a gente ainda consegue recordar, mas não lembro mais de todas. A gente lembra das piadas, com os nossos sobrenomes da vida. A gente lembra de uma série de coisas, mas não lembra de todos os detalhes. Estou falando do Cholé, meu xará. De contabilidade no IAX. Eu me lembro das histórias com o Ellison, a gente caminhando por aqui nos tempos de alunado, mas não lembro de todas as histórias. Me lembro das viagens, da gente cantando. Ou seja, a gente recorda pedaços da história, mas a gente não recorda tudo, porque a memória vai se perdendo. Imagina o que é você ter o processo da revitalização e da transformação da natureza, ou seja, a nossa fisiologia já não será mais a mesma, o que significa que os nossos sentimentos não serão mais os mesmos no formato que os temos na humanidade de pecado. Já imaginou o que é poder lembrar sem estes sentimentos que se descontrolam no humano? A riqueza desses dados para a eternidade. É disso que se trata a tua pergunta, é disso que se trata esse lembrar e manter a história. E essa é a parte bonita do modelo. A gente foi levado na lição, na quarta-feira, a uma parábola da videira do Senhor, e ela tem a ver com o quê? Tem a ver com duas questões. Tem a ver com dois elementos importantes deste processo de relembrar, desse processo de vivenciar a história. Quais são esses elementos? O primeiro deles, quem é a videira? De quem é a videira? Quem é a vide? A videira é do Senhor. Quem é a vide? Quem é o tronco? Oi? Agora fez vácuo. João 15, quem é o tronco da videira? Jesus, quem são os ramos? O que a gente aprende nas parábolas de videira, inclusive a dos Salmos, da qual depois Jesus ilustra na parábola dele, da videira, lá em João. Se a videira é do Senhor, quem é que sabe o que a videira é? Para que ela serve e o que deve ser? O Senhor. Portanto, eu preciso buscar nele essa referência. Quem é que cuida? Quem plantou. Se o tronco é Cristo, qual é o nível de cuidado? Entenderam a questão? Se o tronco é Jesus, qual é o nível de cuidado da videira? Eu estou fazendo a metáfora do Evangelho para a gente entender o Salmo. Qual é o nível de cuidado de Deus com a videira se o tronco da videira é Cristo? Quanto Deus cuida de Cristo? Entendem a dimensão? Quem cuida dos ramos? O mesmo que cuida de Cristo. Os ramos estão ligados a quem? Se tiver que cortar o ramo, vai doer em quem? Entenderam a questão? Aí vocês entendem o Salmo. Cada ramo que é cortado da videira dói em quem? Em Deus ou no tronco? Em primeiro lugar, no que vai cortar. Porque ele sabe que vai acontecer o que com o tronco? Vai doer. Entenderam o desenho? Ou seja, o que está acontecendo no desenho de cuidado, quando a gente olha Israel sendo tratado como videira, onde a gente olha o Velho Testamento trazendo essa parábola várias vezes, onde olha os Salmos recuperando esse desenho. Quando a gente vai ao Novo Testamento, a gente entende o desenho completo.
Ou seja, sim, há uma videira. Sim, há um senhor da videira. E esse senhor está cuidando da videira. Afofa a terra, aduba a terra, planta a videira. Terá que cortá-la se ela não der fruto e enxertá-la em outro lugar. E tudo isso vai doer, sempre no mesmo sujeito. O tronco. Diga. Precisa ser podada periodicamente para que Senão não dá. produza bons frutos. Senão não dá. Todas essas estruturas de rama, como a videira, como as amoras, as framboesas, todas essas estruturas precisam chegar lá e poda importante, poda radical. O que significa dizer o quê? Que cada vez que tem a poda, dói. Quais são as podas que nós temos nesse mundo? Nós temos podas de diversas formas nesse mundo. Algumas dessas podas são podas por rejeição. Não dá fruto, está consumindo seiva e não resulta. Essa é a poda mais dolorosa, porque não volta mais. Há um segundo tipo de poda. Cada um de nós não vai ficar para a semente, só vai virar a semente. Se Cristo não voltar até chegar esse dia. Essa é uma outra poda. Cada um dos filhos de Deus que tomba é uma poda. Será tão importante quanto os filhos novos que surgirem dessa poda. Esse é um outro aspecto da poda, que dói em Cristo, dói em Deus. Porque cada morte que passa é um processo dessa poda, é um momento desta poda. Esse é um outro tipo de poda. E há um terceiro tipo de poda, que não é radical, que é a poda das folhas. O que significa a poda das folhas? Cada um de nós, filho de Deus, enquanto vivo, ou seja, enquanto não é podado na raiz para descansar, aguardando a manhã da ressurreição, onde seremos religados para a eternidade ao tronco, cada um de nós tem coisas para podar. E essa poda dói no galho, não dói no tronco, que é a poda das folhas. Essa poda faz com que arestas sejam corrigidas, que detalhes sejam alinhados a moldar essa estrutura ao desenvolvimento com Deus. 3 tipos de poda interessantes, presentes no texto do Velho Testamento, nos textos do Novo Testamento. Portanto, lembrar dessa figura, dessa metáfora de videira, guardadas as discussões da lição propriamente da semana, é lembrar de toda essa história, de toda essa ligação, de todos esses pontos estruturantes dessa metáfora, desse formato. Diga lá. Interessante que aí a lição vem nesse contraponto da lembrança e desse processo de ramificação, poda e cuidado, aí ela vem com a apoteose na lição de quinta, que fala exatamente desse amor, dessa bondade, dessa supremacia. E eu entendi com a minha limitação aqui o processo de redenção, de julgamento e da glorificação e a proclamação de Deus na vinda dos seus filhos, porque é a nossa bendita esperança, que nos remete de novo à identidade, que nós temos um Deus que cuida quando a gente esquece, nós temos um Deus que poda quando a gente está sapequinha e está precisando de uma renovação, e depois nós temos um Deus que, além de resgatar, Ele faz valer aquela justiça pelo teu amor, a bondade e a misericórdia, e depois Ele pega e ainda põe a supremacia no processo de glorificação, quando diz assim: a fidelidade do Senhor ao seu povo levou o salmista a afirmar a inutilidade dos ídolos e a supremacia do Senhor no mundo, através do Salmo 135, 15 e 18. Deus mostra que confiar nos ídolos e o adorar é decepção plena, e que confiar no Senhor, que tudo cuida e providencia, é bendita esperança, é glorificação. E aí ele fala assim no finalzinho: o Salmo demonstra que Deus deve ser louvado como Criador e Salvador do povo. Isso é maravilhosamente transmitido nas 2 versões complementares do 4º mandamento. Olha de novo: adoração, glorificação ao Deus da criação. Sim. O que é interessante nessa abordagem toda, se você olhar a pergunta crucial do modelo bíblico, dada a acusação de Satanás, qual é? Quem é como Deus? Dada a proposta de que ele será superior a Deus, ocupará o lugar de Deus e será maior do que ele, vem a pergunta que não quer calar: quem é como Deus? Quem é semelhante a mim? A resposta em Isaías 46, ela é precisa nesse desenho, né? Não há outro semelhante a esse Deus, não há um que seja como ele. Ou seja, eu sou Deus e não há outro
semelhante a mim. O único que é capaz de anunciar o fim desde o princípio. Essa expressão de supremacia de Deus, ela tem vários aspectos. O primeiro dos aspectos importantes é verificar que no fim a palavra será de Deus e de nenhum outro. Durante, a palavra é de Deus e não há nenhum outro. E antes de tudo, a palavra é de Deus e não há nenhuma outra. Primeira coisa interessante que é a sustentabilidade do modelo. Deus é uma base segura. Segunda coisa interessante da supremacia é que Deus é por si mesmo. Ele não precisa de ninguém para ser. Ou seja, independentemente do que eu ache ou deixe de achar, Deus continua sendo Deus e continuará sendo Deus. Terceiro aspecto interessante da supremacia é olhar que essa supremacia é compartilhada com seus filhos. Deus elegeu seus filhos para serem sacerdócio real, povo santo, reinar por toda a eternidade. Ou seja, ele compartilha a sua supremacia com os seus. Terceiro aspecto interessante dessa mesma história. Quarto aspecto interessante da supremacia. A supremacia tem uma base, e essa base são duas facetas de uma mesma moeda. Justiça e misericórdia, de uma moeda chamada amor. O que mostra que a supremacia de Deus também se faz pela sua disposição em continuar amando, a ponto de entregar seu filho, seu único filho, em morte não qualquer, mas morte de cruz. Esse é um aspecto importante da supremacia. Quinto aspecto da supremacia interessante é o tempo. Deus é eterno. Ontem, hoje, para sempre. Ou seja, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Nada é como Deus. Esses elementos da supremacia fazem o salmista se levantar em louvor a Deus e dizer, não há outro como ele. Não há nenhum Deus humano construído, não há nenhuma divindade na imaginação humana que se iguale ao tamanho de Deus. E não há mesmo. E se a gente tem dúvida disso, é só olhar todos os modelos de divindades persistentes na criatividade humana. Todos eles têm fim possível. Porque é o sonho de Satanás, que Deus tivesse um fim. Se eu for ao mundo nórdico, Zeus tem fim. Se eu for ao mundo egípcio, Osíris pode ter fim. Se eu for ao mundo babilônico, Ea tem fim. Se eu for ao modelo romano, seus ancestrais que são deuses têm fim. Ou seja, todas as divindades estão caracterizadas, as criadas pelo ser humano, com características humanas presentes nela. Porque é assim que Satanás vê Deus. E ele projeta nas suas intenções e ideias deuses como ele vê. Ou como ele sonha. Ainda que ele saiba que Deus não é assim. Então, olhar para a supremacia permite a gente entender todos esses desenhos de engano, todas essas formatações diferentes de engano, e que de alguma forma vão iludindo a humanidade para desfocar de Deus. Porque é importante lembrar da história. É importante lembrar das histórias e da história, por excelência, para a gente continuar mantendo a fé. A nossa fé está em Cristo, mas Cristo se torna tão etéreo quanto a ausência das histórias. Cristo se torna tanto uma poeirinha vagueante quanto a ausência das histórias. É nas histórias que demonstram a fé e as manifestações de Deus, que Deus se faz concreto para quem não teve a chance de vê-lo face a face. Por isso, nossa obrigação de continuar recordando as histórias como o salmista nos provoca, seja olhar para trás, seja olhar para frente, seja olhar para os lados para contar a história. Que Deus abençoe vocês e a mim nesse percurso, que a gente continue mantendo e contando as histórias até que Cristo venha, e depois que vier, por toda a eternidade, viraremos eternos contadores de história. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque as histórias do passado, relatadas na Bíblia, dos teus servos e dos teus inimigos, nos permitem compreender o mundo em que vivemos, entender a luta e a batalha que se processa nesse mundo, mas principalmente nos dão a condição de, aprendendo com os erros e com os acertos, fazermos escolhas corretas que nos possam resultar em redenção e vida eterna contigo. Dá, Senhor, que a aceitação de Cristo como nosso Salvador, como o tronco desta videira a qual pertencemos, possa ser a realidade da nossa vida e da nossa pregação, até que tu venhas, é o que lhe peço por Jesus. Amém.